Você sabia que na medicina tradicional chinesa tem 5 estações, 5 emoções, 5 situações que você vive todos os dias aí dentro, que é a raiva, o medo, a insegurança, a tristeza, o excesso de pensamento, né? Você tem tagarelice mental, eu tenho certeza disso. Então, na medicina tradicional chinesa, nós estudamos isso. Para cada situação tem um sabor, tem um movimento, tem o dia, tem a noite, tem o yin, tem o yang. E após a vinheta você vai descobrir tudo isso. Olá, eu sou Rosiris Fernandes, eu sou uma especialista em medicina tradicional chinesa por universidades chinesas, especialista em educação em saúde pela Unifesp, com formação em coach, PNL e instrutora de Theta Healing. Mas hoje eu estou aqui para falar para você dos 5 elementos em medicina tradicional chinesa. Eu gostaria muito que você multiplicasse o meu canal. Dá aí um like, multiplique, diga às pessoas que é super importante se inscrever no canal para que você possa passar a receber os conteúdos também e quando tiver live você participar aqui comigo, ok? Então vamos lá. Na medicina tradicional chinesa nós temos 5 estações, ou seja, 5 elementos. Então o chinês, por observação, nasce aí o 5º elemento, que é o elemento terra. Então para a medicina chinesa nós temos 72 dias para cada estação. E para cada estação, 18 dias antes de cada estação, se manifesta o elemento terra. Vamos dar um exemplo. Nós temos aí a primavera. Antes da chegada da primavera, 18 dias antes da primavera, começa a mudar a estação. Completamente a estação. Começa a ventar, ter chuva, frio, umidade, calor, secura. Então tudo isso é a partir da observação do próprio elemento terra. Então nasce o elemento terra chamado canícula. Para cada elemento na medicina chinesa, nós temos uma estação de 72 dias para completar aí a estação do elemento terra, ok? Nós estamos num momento vivendo agora a primavera. Então a primavera ela é governada pelo elemento madeira. Então a madeira ela traz como força de órgão o fígado e víscera a vesícula biliar. Então na sua emoção principal ela tem a raiva, mas ela tem também um outro lado maravilhoso que é a extroversão, porque quando o fígado é energia de madeira pertencendo ao fígado em desequilíbrio, ele traz muita raiva. E aí, ele traz a energia de extroversão. Uma pessoa que tem um fígado mais equilibrado, ele é extrovertido. Ele consegue falar com facilidade, ele dá boas gargalhadas, ele consegue lidar melhor com as situações, porque ele também é intuitivo. O fígado, a energia de madeira, pertence à energia de rum, que é a alma. E ela te ajuda a você entrelaçar as energias. Ela consegue trazer para você aspectos importantes de intuição. O sabor é o ácido e azedo. Então essa fase do ano, dentro da estação da primavera, a gente deve evitar muito essa questão muito ácida no organismo. Já tem o ar, o ácido e o azedo. Então você deve evitar a quantidade de muitas coisas ácidas e azedas, ok? Então a primavera ela tem muito vento, venta muito. Então, na medicina chinesa, a gente pede para proteger a nuca, porque o vento perverso e as doenças perversas entram pela nuca. Então, o sabor, o gosto pode estar um pouco mais rançoso. Se o aspecto da sua língua na lateral, que governa a energia do fígado e da vesícula biliar na medicina chinesa, na avaliação energética, pelos sinais demarcados na língua, ela pode estar mais grossa. Então, uma língua mais grossa na lateral, a língua inchada, tem a ver com a energia de madeira. A sua visão também tem a ver com a energia de madeira. Os olhos têm a ver com a energia de madeira. Alergias de uma forma geral, né? Então, muito pólen agora, o vento, né? Muito pólen. Quantas pessoas estão agora com as questões relacionadas com as rinites, as sinusites, porque a energia de madeira também agride lá a energia de estômago, que é uma outra história para um outro momento. Infecções também tem a ver com a energia de madeira. Os nossos músculos têm a ver com a energia de madeira. As defesas do organismo têm a ver com a energia de madeira, né? Os genitais, tanto femininos quanto masculinos,
com a energia de madeira. No ciclo que nós chamamos de geração, a madeira ela gera a energia de fogo. Então a energia do fogo é a energia do verão. Então nós temos aí a energia do coração, a energia do intestino delgado, a energia da circulação e da sexualidade, ou seja, do triplo aquecedor. Então nessa energia já traz calor. A cor predominante vermelho. Eu esqueci de dizer, a cor predominante de madeira é verde e a cor predominante da energia do fogo é o vermelho. Então nós temos lá o calor do fogo traz alegria, traz excitação, traz movimento. Mas ele também, em contrapartida em desequilíbrio, ele vai trazer o quê? Apatia, extroversão, quietude, né? Uma quietude de dor. Por isso que quando a pessoa fala que ela não está bem, ou quando ela está te contando uma verdade, ela coloca a mão no coração. Ou quando ela está com um sentimento muito forte, muito dolorido, ela coloca aquele suspiro dolorido, ela coloca a mão no peito, porque ela está te contando uma verdade. Então, coração, tá? Então a cor é vermelha, a fase predominante é o alto verão, é o pico do alto verão. Então ela vem do sul, essa energia pertence ao sul e ele tem aquela sensação do gosto mais queimado. E nós temos também o tato, o nosso tato, nós somos seres de relação. Então o tato tem a ver com essa energia do coração, ou seja, energia do fogo. Circulação, a circulação sanguínea, né? O movimento circulatório tem a ver com o elemento fogo. A temperatura corpórea, o Jiao superior, que nós chamamos de circulação, então o Jiao superior, o Jiao médio na região de abdômen e o Jiao inferior tem a ver com essa circulação, então pertence ao elemento fogo. E o fogo, por sua vez, ele gera, nós estamos falando de um fogo imperador, ele vai gerar um fogo ministro, que é o elemento terra. O elemento terra, esse é o general, porque ele vai ter uma energia que movimentou, ele teve lá 72 dias do fogo imperador, que eu já falei no início. Agora ele vai pegar aqui a energia de terra, que é o centro de tudo, é o governante, é o governador. Então ele vai judiar da sua casa do pensamento. Terra governa a energia do estômago e do baço pan. Então ele é o que? A reflexão. Esse eu falo que ele é danado porque ele faz a gente pensar coisas muito profundas e às vezes até perverso com a gente quando nós estamos em desequilíbrio, porque ele consegue no seu desequilíbrio baço pâncreas mexer com coisas internas das nossas raízes internas, porque ele faz com que você seja duro com você, inseguro com você, traz para você coisas muito difíceis, até de decisões. Então, ele traz para você reflexões. Você conhece alguém insatisfeito? É a pessoa que é aquela pessoa extremamente o tempo todo insatisfeito. Você tá falando para ele, vamos lá, hoje porque tá sol, hoje porque tá chuva, hoje porque tá ventando, hoje porque tá frio. Tem essa pessoa, possivelmente, ela tem aí um desequilíbrio também na sua energia de terra, ou seja, tá relacionado com a energia do estômago e com a energia do baço pâncreas. Então a cor predominante é o amarelo, umidade. O baço, por sua vez, é úmido. Muitos dos casos de obesidade se trata com o baço pâncreas. Cuida-se do baço, tirando o excesso de umidade, que você vai equilibrar essa pessoa e você vai trazer ordem, né? Equilíbrio orgânico. É o centro, já falei aqui. Por observação, a terra, por ser centro, os 4 elementos, ela passa a ser o 5º elemento. E o cheiro, ele é perfumado. Pessoa que é bem equilibrada de baço pâncreas, você percebe que ela gosta de perfume. É aquela pessoa cheirosa. Você chega perto dela, ela tá sempre cheirosa. Agora, quem tá em desequilíbrio de baço pâncreas, raramente usa perfume. E vai reclamar do perfume do outro, tá? Uma dica interessante. Paladar, né? O baço pâncreas bem equilibrado é aquela pessoa que reconhece os sabores. Consegue perceber a partir do momento em que ele come a organização dos sabores, porque o centro da língua corresponde à energia do estômago e do baço pâncreas. A do fogo, lá do coração, que eu esqueci de falar, é a ponta da língua. A ponta da língua é a sua energia do coração. Então, se você tiver a pontinha da língua muito vermelha, tem a ver com preocupação, com insatisfação, com ansiedade. O centro da língua, se você tem ela muito
avolumada, muito cheio de calor, né, ou marcas facetadas, você tem aí um probleminha para resolver no seu baço, no seu pâncreas, que tem a ver com desequilíbrios. Lembre-se, não estamos falando em doença, estamos falando em desequilíbrio. Por exemplo, paladar, peso nas pernas, varizes, né, em excesso, energia de terra. Tem a ver com a energia de baixo pâncreas. Memória esquecida. Ai, tô esquecida. Esqueci disso, esqueci daquilo, né? A gente chama isso de excesso de umidade, que faz com que você esqueça com facilidade das coisas. Isso é o elemento terra, tem a ver com baço pâncreas. Aquela sensação também, sabe aquela coisa que você come, digestão avolumada? Eu falo que você come alguma coisa, baço pâncreas em desequilíbrio é muito bom para a memória, porque você come determinadas coisas e fica lembrando o resto do dia. Por quê? Está em desequilíbrio. Podem ser tanto pensamentos positivos, quando o baço, a elemento terra em equilíbrio, é aquela pessoa produtiva, aquela pessoa que traz histórias, ela cria coisas, ela inventa coisas, uma boa memória para assimilação, bons pensamentos. Em desequilíbrio, já fala, né, o viés dessa história, não acaba tendo pensamentos positivos. E a terra, por sua vez, né, o elemento terra gera o elemento metal, ela passa a ser a mãe do elemento metal, ou seja, gera o outono, que pertence ao elemento do pulmão, né? O metal pertence ao elemento metal, que governa a energia do pulmão e do intestino grosso. Então, o metal, ele traz o quê? Tristeza, né? Se ele está em desequilíbrio, ele traz muita tristeza. Mas ele equilibrado, ele te traz alegria. Ele é a casa do relacionamento, ele tem a ver com a pele, né? O pulmão é pele, a casa do relacionamento. Então a voz desta pessoa, ela pode ser uma voz serena. Agora, uma pessoa em pulmão tem a ver com a voz, né? A energia do metal. Você já ouviu aquela pessoa de taquara rachada, aquela voz de taquara rachada? Vai lá que você fala, nossa, que voz é essa? Essa pessoa tem desequilíbrio em metal e precisa ser cuidado, né? Existem tratamentos de acupuntura, de fitoterapia, para que a pessoa possa melhorar isso. Assim, imagina o grau de ansiedade dessa pessoa. Porque tem pessoas que falam tanto que você fala, nossa, não assimilei metade do que ela disse, porque o metal dela é desequilibrado, né? A energia de respiração, né, de intestino grosso também é extremamente desequilibrado. O sabor é picante. Então, quando chega o outono, o picante já está no ar, então deve evitar o excesso de picante. O outono já existe secura, a predominância do outono é secura. A questão da olfação, né? O olfato está relacionado com o elemento metal. Tanto que quando a pessoa tem muitas crises de sinusite, de rinite, também tem a ver com o elemento metal. Mas a mãezinha dele é que estava desequilibrada, tá? No ciclo que a gente chama de geração, a mãe não estava bem, não conseguiu gerar bem o filho, por isso nascem os quadros de sinusite, porque a sua terra estava em desequilíbrio. Então, sinusite, rinite tem a ver também com o estômago e com o metal, né, com a energia do pulmão e do intestino grosso. É importante lembrar que quando a gente fala de medicina chinesa, a gente não está falando de doença, a gente está falando do órgão quanto energia, estamos falando da víscera quanto energia. Então tem a ver com a pele e também pulmão, né? O metal em desequilíbrio, ele traz para você o quê? Culpa. Tem gente que, nossa, qualquer coisa se sente extremamente culpado. A depressão começa geralmente no desequilíbrio da energia de metal. Então tem a ver com a energia do pulmão. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que ficaram extremamente deprimidas, extremamente tristes, principalmente o idoso, né? O idoso vai perdendo a energia de Qi, que é uma energia que a gente vai falar futuramente, né? Esse Qi, essa energia de ancestralidade, o Jin de ancestralidade. Então ele vai perdendo isso e às vezes ele adoece, ele tem uma pneumonia que leva ele à morte. Então, ele acaba tendo uma perda de energia e adoece, e aí faz um ciclo de contradominância. Eu tô falando para vocês num ciclo de geração agora. Num ciclo de contradominância, a água invade o pulmão e a pessoa acaba vindo à morte mesmo. Então, isso no caso extremo. Então, por isso que muitas pessoas, quando elas rompem, perdem um emprego, saem de um relacionamento, perdem um ente querido, elas deprimem e muitas vezes adoecem, tendo pneumonias e doenças relacionadas com o pulmão. Então, interessante, porque o pulmão rola o ombro para frente, faz com que a gente deprima, a gente não respira direito. Então, por isso que é importante respirar e trazer
a postura ereta, né, para que você possa respirar de uma forma leve, fluida. E o metal, né, ele gera a energia de água, que pertence à energia do inverno, que governa a energia do rim e da bexiga. Então ele traz como emoção a raiva, como emoção o medo, tá? Ele traz como emoção o medo quando ele tá em desequilíbrio, mas ao mesmo tempo te traz a força. A energia do rim é a nossa energia de ancestralidade, a energia que a gente traz dos nossos ancestrais. O sabor é salgado, então a gente deve evitar no inverno o excesso de sal, porque o sal já está no ar, né? A cor predominante desta energia é o preto, governa essa energia do inverno, está relacionado com o frio, ouvido, barulho no ouvido, zumbido, tinidos no ouvido tem a ver com desequilíbrio da energia do rim. Libido, falta de libido, excesso de libido, poluição noturna tem a ver com a energia do rim, né? Ossos, né? Osteopenia, osteoporose, nossos dentes tem a ver com a energia do rim. Os nossos dentes são os nossos ossos, são ossos. Então, bruxismo, mordendo os dentes enquanto dorme, tem a ver com medo, tem a ver com a energia do rim. Cabelo, né? Então, o cabelo tem a ver com a energia do rim. Então, o chinês diz que uma cabeleira oponente tem a ver com a força da energia dos seus rins. Sabe aquela dor no ciático? Aquela dor que dá aqui no quadril, que desce por toda a tua perna, vai até o dedãozinho do pé? Então, energia do rim. Porque a nascente da energia do rim é lá na região palmar do pé, bem no início do pé, lá embaixo, plantar, né? Então, a primeira energia do ponto do rim. E o seu parzinho é a energia da bexiga, ele nasce aqui, ó, na sobrancelha e desce por toda as suas costas, é um dos meridianos maiores que a gente tem. Então, dor ciática também tem a ver com a energia de água, madeira, que nós vamos falar agora, que é a energia do fígado, porque agora a gente fecha os 5 elementos, porque a água gera a energia de madeira, que passa a ser a mãe da energia do fígado e da vesícula biliar. Então vamos fazer um resuminho? A água é a mãe de madeira, ou seja, a energia do rim e da bexiga, como emoção. Nós temos o medo predominante e que gera a energia de madeira, que nós temos fígado e vesícula biliar, como emoção a raiva. A madeira passa a ser a mãe do elemento fogo, que gera a energia do coração, do intestino delgado, da circulação e sexualidade, e o triplo aquecedor, que a emoção predominante é a alegria. E o fogo, por sua vez, gera a energia de terra, que é a energia do estômago, do baço pâncreas, que é a casa do pensamento. E a terra gera a energia de metal, que é a energia do pulmão e do intestino grosso, que está relacionado com a casa da melancolia, da depressão, a casa dos relacionamentos. E o metal, por sua vez, gera a energia de água, que é a energia lá do inverno, que é a energia do quê? Do rim e da bexiga, como emoção, o medo. Então ficou aí para vocês hoje a dica importante de vocês conhecerem um pouquinho dos 5 elementos e as suas emoções. Então eu sou Rosíris Fernandes, o nosso canal é Rosíris Fernandes Terapia Integral. Tô te esperando, convide pessoas, venha fazer parte deste momento da medicina tradicional chinesa. Eu diria, vem fazer parte dessa família da medicina tradicional chinesa, vem me ajudar a construir esses conteúdos. São 30 anos de experiência em medicina tradicional chinesa e eu quero dividir com vocês, eu quero que vocês me ajudem a construir esse canal. Me dá aí um oi, né? Um joinha, um like, se inscreva no canal, multiplique, chame pessoas e mande comentários, comente embaixo, diga como foi para você essa experiência, o que você gostaria, se foi legal, se esse conteúdo foi bom para você, porque o YouTube gosta disso e eu quero fazer com que você realmente entenda um pouco da medicina tradicional chinesa de uma forma leve, de uma forma boa, sem tantas, sabe, essas coisas difíceis. Eu digo isso porque eu também sou mestre em medicina tradicional chinesa, eu dou aula, eu dou cursos, participo de workshops, eu participo de congressos, então eu sei o quanto às vezes é difícil
para o aluno ou para a pessoa que está do outro lado entender um pouquinho de medicina tradicional chinesa. Então eu quero trazer para vocês uma linguagem simples, uma linguagem acessível, e se você tiver interesse até em fazer atendimento comigo, você entra em contato embaixo, tem todos os meus contatos e você pode entrar em contato também para ter atendimentos em medicina tradicional chinesa, tá bom? E até o próximo encontro.